so humbly for relief that I could never answer nay. I had not power to ask his name, where to Segurem a porta, homens! Eu sou um homem morto! Hiram! Os Mormons vêm vindo! Vamos! Os Mormons vêm vindo! Vamos! Leve-me daqui. Oh, John. Para selar o testemunho deste livro e do livro de Mormon, anunciamos o martírio de Joseph Smith, o profeta, e de Hyrum Smith, o patriarca. Joseph Smith, o profeta evidente do Senhor, com exceção apenas de Jesus, fez mais pela salvação dos homens neste mundo do que qualquer outro homem que jamais viveu nele. Joseph, estou disposto a esquecer que tivemos esta conversa se você nunca mais voltar a dizer blasfêmias como essas. Mas é verdade. Deus não fala com os homens em nossa época, nem com você, nem com ninguém. Fala sim. Ele falou comigo. Mesmo que Deus falasse com alguém atualmente, e não estou dizendo que fale, por que falaria com um rapazinho comum do interior como você? Acho que foi porque eu o busquei. Joseph, veja lá o que está dizendo. É loucura, é conversa do demônio. Não existem revelações nem visões nesta época. Essas coisas acabaram no tempo dos apóstolos. Mas é verdade, senhor. Eu juro que é verdade. Deus, o Pai e seu Filho, Jesus Cristo, apareceram para mim. Isso é heresia. Oh! Não quero mais ouvir falar sobre isso. Escreva o que eu digo, Joseph Smith. Isso não dará em boa coisa. Ah! Eu tinha realmente visto uma luz. E no meio dessa luz, 2 personagens. E eles realmente falaram comigo. E embora eu fosse odiado e perseguido por dizer que tivera uma visão, isso era verdade. Eu sabia-o, e sabia que Deus o sabia. Esses foram dias inolvidáveis. Ouvir o som de uma voz ditada pela inspiração do céu. Dia após dia continuei, ininterruptamente, a escrever o que lhe saía da boca, enquanto ele traduzia a história ou relato chamado O Livro de Mormon.
Abri meu coração desde o momento em que conheci o livro de Mormon. Desde a primeira vez que li esse livro dos livros até agora, senti algo como uma alegria santa. Que livro maravilhoso! Que tesouro glorioso! Por intermédio desse livro, aprendi o caminho certo para chegar a Deus. Por intermédio desse livro, recebi a plenitude do Evangelho eterno. Descobri a nova aliança, a chave para os santos profetas. Por intermédio desse livro, comecei a desvendar os mistérios de Deus e alegrei-me. O conhecimento que ele contém é desejável. A doutrina que ensina provém do bom Salvador. Certo dia, Oliver e eu fomos a um bosque para orar e consultar o Senhor a respeito do batismo para a remissão dos pecados, mencionado na tradução das placas. A vós, meus conservos, em nome do Messias eu confiro o sacerdócio de Arão, que possui as chaves do ministério de anjos e do evangelho do arrependimento e do batismo por imersão para a remissão dos pecados. Neste momento, pedimos-lhes que indiquem se aceitam que sejamos seus professores no que se refere ao reino de Deus. Pedimos-lhes também que indiquem se consentem que prossigamos com a organização de uma igreja de acordo Cumprimos a tarefa de organizarmos de acordo com as leis do país. A igreja aceitou que nós, 6 élderes, fôssemos seus ministros. Esta igreja é a organização mais gloriosa que já foi estabelecida na face da terra. Porque é a igreja de Deus, é a igreja de Jesus Cristo. Nada se compara a ela. Assim é a igreja e a organização que Deus restaurou outra vez a terra por intermédio do profeta Joseph. Ele preparou o alicerce desta obra. Retirou-se o véu de nossa mente. Aceitei esta casa e meu nome aqui estará. E manifestar-me-ei a meu povo com misericórdia nesta casa. E Moisés apareceu diante de nós e conferiu-nos as chaves para coligar Israel. Depois disto, Elias apareceu e conferiu-nos a dispensação do Evangelho de Abraão. Concluída essa visão, outra grande e gloriosa visão abriu-se para nós. Elias, o profeta. Portanto, as chaves desta dispensação são confiadas a vossas mãos. Refletiu-se muito sobre o batismo pelos mortos, sobre a necessidade absoluta de terminar o tempo para que os vivos recebessem as ordenanças e, por intermédio deles, fossem ministradas aos mortos. Eu pergunto, será que alguém compreendeu essas coisas em qualquer grau antes de Joseph receber a inspiração do céu, tomar da chave e abrir a porta para esses mistérios do reino? O apóstolo Paulo escreveu: nem o homem é sem a mulher, nem a mulher sem o homem, no Senhor. Foi Joseph Smith quem me ensinou o valor do relacionamento duradouro entre pai e mãe, marido e mulher, irmão e irmã, filho e filha, e que a compreensão e afeto elevados que fazem-nos caros um ao outro provém do fundamento do amor eterno. Foi com ele que aprendi que poderíamos cultivar esse afeto, nutri-lo e multiplicá-lo do mesmo modo por toda a eternidade. E que o fruto de nossa união eterna seria uma posteridade tão numerosa quanto as estrelas do firmamento. Vida e salvação que Deus tenha concedido a qualquer homem que tenha vivido na face da terra. Esses princípios e esse sacerdócio e poder pertencem a esta grandiosa dispensação final.
que o Deus dos céus começou a estabelecer na terra. Selei sobre sua cabeça todas as chaves, todos os poderes, todos os princípios que o Senhor selou sobre a minha. As chaves do reino estão na terra e nunca mais serão retiradas. Irmãos, vocês ainda haverão de enfrentar muitas tempestades. E muitas tristezas os aguardam. Caso seja pedido que deem a vida, morram como homens. Caso tenham de ir ao encontro do perigo e até das garras da morte, não temam nenhum mal. Jesus Cristo morreu por vocês. Agora, assumam a responsabilidade como homens. Pois o Senhor deixará que eu descanse um pouco. Joseph viveu grandiosamente e morreu grandiosamente aos olhos de Deus e de seu povo. E como a maior parte dos ungidos do Senhor na antiguidade, selou sua missão e suas obras com o próprio sangue. Ímpio algum poderá abarrar o progresso da obra. A perseguição pode ser violenta, os populachos podem conspirar, exércitos reunirem-se, a calúnia difamar, mas a verdade de Deus avançará com coragem, nobreza e independência, até que tenha penetrado cada continente, visitado cada clima, varrido cada país e soado em cada ouvido, até que os propósitos de Deus sejam cumpridos e o grande Jeová diga que o trabalho está terminado.